Israel estava tomando posse da terra prometida. Estava ocupando a terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Canaã agora era o descanso da escravidão do Egito. As tribos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés se instalaram a leste do Jordão, na Transjordânia, nas terras designadas por Moisés. Restavam 9 e meia tribos para ocupar os terrenos a oeste do Jordão. E Josué ordenou que as 2 tribos e meia auxiliassem as 9 tribos e meia restantes na conquista de Canaã. De acordo com Josué, assim foi feito. Todas as tribos agora estavam instaladas. Então agora, finalmente, vão viver no descanso. Entretanto, irmãos, os novos habitantes da terra prometida, o povo do Senhor, eram seres humanos normais, com tendência pecaminosa, e o relacionamento entre pecadores pode resultar em disputas, conflitos e desentendimentos. Será que o povo de Israel ia viver uma vida edênica em Canaã? Ou haveria desentendimentos, haveria disputas, haveria conflitos entre eles? Viver em comunidade é difícil. Você sabe, você já deve ter percebido como viver em comunidade é difícil. Um condomínio, você mora num condomínio, é difícil viver em comunidade. É difícil porque as pessoas pensam de maneira diferente. É difícil também conviver no clube. No clube também tem pessoas que agem de uma maneira e outras agem de outra. Alguns têm certas preferências, outros têm preferências diferentes. Mas isso acontece também na igreja, irmãos. Na igreja temos todos um objetivo comum, que é a pregação do evangelho, mas nós somos pessoas diferentes, de origens diferentes, de origens étnicas diferentes, de raças diferentes. Temos diferenças regionais. Ora, temos irmãos do Rio Grande do Sul, temos irmãos do Ceará, temos irmãos do Maranhão, do Amazonas, de São Paulo, do Paraná, pessoas diferentes. Temos diferenças culturais, diferenças econômicas e somos um grupo. Devemos ser um grupo. Será que é fácil viver nesse grupo com pessoas diferentes? Será que nesse grupo, a igreja, o povo de Deus da atualidade, também pode haver desentendimentos? E se houver, como tratar esses desentendimentos? Como resolver esses conflitos? Nessa semana, nós vamos estudar o livro de Josué, o capítulo 22. Um desafio que surgiu diante de um grande mal-entendido entre o povo. No início do livro, Josué ordenou às 2 tribos e meia que receberam herança do lado leste do Jordão, que eles atravessassem o Jordão e participassem da conquista juntamente com as tribos do lado oeste do Jordão. Agora a tarefa foi cumprida, eles estavam livres para voltar. No entanto, no oeste do Jordão, na terra de Canaã, eles construíram um altar que gerou preocupação entre as tribos do oeste do Rio Jordão. Eles quem? A tribo de Ruben, meia tribo de Manassés e também a tribo de Gade. Construíram um altar. Outro altar? O que significava isso? A nação deveria ter somente um local de adoração, isso já estava determinado. Moisés já havia dito isso. Devia haver somente um local onde seriam apresentados os holocaustos. E esse local já existia, estava em Siló. O que estariam então essas 2 tribos e meia pretendendo? Estariam se apostatando? Queriam fazer agora um templo paralelo, um templo genérico e oferecer sacrifícios? O que seria isso? Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? As 9 e meia tribos pensaram muitas coisas más com relação à construção deste templo ou deste altar, não templo, desse altar ou deste monumento. Como podemos promover, então, a unidade da igreja? Porque é importante ter em mente o alcance maior de nosso chamado
e não se deixar afetar com intrigas. Há intrigas, irmãos, há fofocas, e às vezes nós nos envolvemos nela, nós tomamos partido, nós brigamos, nós ficamos aborrecidos. Muitos até saem da igreja por causa disso, por causa de intrigas, por causa de desentendimentos. Essas são algumas das questões nas quais nós vamos refletir nesta semana. Veja o sábio conselho para manter relacionamentos duradouros e de qualidade. Está no nosso verso para memorizar. Provérbios 15, 1. O nosso verso que vem na lição é da Nova Versão Internacional. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. É um verso muito conhecido, irmãos. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu fui buscar mais 3 versões deste mesmo verso. Uma diz assim: uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Outra versão: a resposta amável acalma a ira, mas uma resposta dura aumenta a ira. Uma resposta delicada anula a irritação. As palavras duras suscitam a cólera. Veja, irmãos, a diferença no falar. Palavras agradáveis, palavras mansas, palavras calmas, palavras de qualidade, palavras amoráveis. Essas palavras acabam com a ira. Essas palavras acabam com conflitos. Ao contrário, irmãos, palavras duras, palavras ríspidas, essas certamente vão alimentar a ira. Vamos estudar nessa semana o que aconteceu lá com o povo de Israel. Agora que as 2,5 tribos estavam indo embora, foram embora, mas deixaram lá um monumento, deixaram lá um altar. Vamos ver o que aconteceu com o povo e como isso foi resolvido. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos estudar a Tua palavra. Vamos estudar nessa semana o capítulo 22 do livro de Josué. Nos abençoa para que possamos entender o que aconteceu naquela ocasião, entender o conflito que foi gerado e entender especialmente como esse conflito foi resolvido, para que nós possamos aprender. Temos na Bíblia que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para nós que estamos vivendo no tempo do fim. E nós queremos aprender, queremos que o Senhor nos ajude. Manda o Teu Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar, para que nós possamos entender a mensagem bíblica e praticá-la nas nossas vidas. Dê a todos uma boa semana de estudo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então vamos estudar agora o capítulo 22. Quero que todos tenham um estudo feliz, um estudo agradável. Você vai ver, vai ser muito interessante estudar este capítulo. Que Deus esteja com cada um de vocês, abençoando cada dia desta semana.